Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa última segunda-feira de junho. Olha só, lá se vai 6 meses. Meio ano já se passaram. E o tempo passa muito rápido. Mas agradecemos ao Pai de todo amor e bondade a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui hoje para podermos ouvir o nosso irmão Edson, que veio nos trazer uma doutrinária bem interessante com o título Lei do Trabalho. E sejamos agraciados com tudo aquilo que ele nos preparou, que dá para ver pela tribuna que tem umas 20 ou 30 páginas ali, acho que ele vai falar bastante. Mas assim a gente agradece ao Pai, aos amigos de luz que sempre nos acompanham em todas as doutrinárias aqui nessa casa. E para dar início aos trabalhos dessa segunda, a gente faz aquela prece, aquele poema maravilhoso que o nosso amado Jesus nos ensinou, que ele disse que quando a gente quiséssemos conversar com o Pai, nós elevássemos o nosso pensamento até Ele e fizesse com todo amor, com todo o coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Assim, meus irmãos, passamos a palavra para o nosso irmão Edson. À vontade. Obrigado, Cleiton. Irmãos, minhas irmãs, boa noite. Um privilégio rever os irmãos, estar novamente aqui em Seara do Amor. A gente sempre fala as mesmas coisas, porque continua a mesma casa, continua o mesmo expositor, então, uma honra voltar aqui à casa onde há mais de 40 anos nós entrávamos pela primeira vez. Primeira casa espírita que nós tivemos o privilégio de frequentar, de entrar, trazido pelo meu pai aqui há mais de 40 anos. Hoje eu retorno aqui na esperança de quitar um pouquinho da dívida de gratidão que nós temos para com a casa, reconhecimento pelo que fez por nós. Então, por Jesus, pelo sacrifício que fez por nós, a gente também faz esse sacrifício de vir aqui na frente passar vergonha, né? A gente traz bastante folha aqui que é para subsidiar, para ver o que eu não esqueci, né? Porque a gente sempre esquece alguma coisa. Então, para a noite de hoje, meus irmãos, a gente optou por falar sobre a lei do trabalho, que é uma das primeiras que a gente encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, é uma das mais básicas, partindo daquela premissa que Kardec adotou, do simples para o complexo. Antes da lei do trabalho, nós só temos a lei de adoração, que é os nossos compromissos, a nossa obrigação para com a divindade, para com Deus. Essa é a primeira lei de nós para conosco mesmos, que somos os mais diretamente beneficiados. Qual é a motivação para falar sobre a lei do trabalho? Passamos pelo dia 1º de maio, dedicado ao dia do trabalho, então é uma proposta social reconhecida pela nossa legislação, um momento de pausa para refletir sobre as questões do trabalho. Nenhuma outra filosofia melhor do que a doutrina espírita para nos trazer o esclarecimento sobre a importância do trabalho, enfoques, como nós devemos encarar o trabalho, por que Deus quer que nós trabalhemos. Então, a doutrina espírita é a mais promissora para nós, do nosso entendimento, para nos dar essas explicações. Também por conta do que nós temos visto no noticiário
Agora os nossos representantes estão aí trabalhando numa jornada de 6 por 1, não tenho acompanhado, confesso, mas estão buscando mexer nas legislações, na legislação trabalhista, a fim de adequar interesses dos trabalhadores, né, e dos empregadores. A gente imagina que seja dessa forma, então mais um motivo para a gente ver, termos a visão da doutrina espírita, que para nós data desde 1857, muito significativo isso, quando a doutrina espírita apareceu para nós, porque aqui no Brasil ainda existia o regime de escravidão. Foi até 1888, então, 1857 que apareceu a doutrina espírita, a escravidão aqui no Brasil se estendeu um tanto mais, mesmo com as orientações dos espíritos superiores, enfim, isso foi equacionado. Mas nós entendemos que existe um ranço na pesquisa que nós fizemos sobre as questões do trabalho, nós encontramos lá orientações, comentários a respeito do trabalho, desse ranço, né? Existe um tipo de ranço sobre o trabalho, trabalhar, dar trabalho, aquela condição toda, parece que o trabalho não é muito bem quisto, não é muito bem-vindo, parece que o pessoal não gosta muito de trabalhar. É pelo menos o comentário que a gente escuta, né? Na minha família, um determinado segmento da família, a gente escuta com frequência assim, dá trabalho. Por exemplo, eu ganhei um pezinho de abacate, está lá em casa, já cresceu, já deu abacate, mas eu ganhei pequenininho. Perguntei, quer ele dar para mim, eu aceito, adoro plantas, né? Dá mais abacate. Por que vocês não ficam para vocês? Vocês têm quintal? Porque vai crescer, as folhas caem e dá trabalho. E tudo dá trabalho, na verdade. E a gente escuta isso com frequência. A gente até brinca, olha, se continuar falando assim, e dá trabalho, as crianças, quando crescer, vão achar que trabalho não é bom. Título de brincadeira, mas só para dar aquela espetadinha, né? Porque o trabalho é fundamental. Mas esse ranço do trabalho, de onde é que vem? A gente vai pontuar um livro bem antigo, um tal de A Gênese, no Antigo Testamento, que muitos já tenham escutado falar, ou lido, que começa a narrativa lá, a gente imagina que seja de Moisés, ou dos primeiros hebreus que fizeram esse livro, A Gênese, o primeiro do Antigo Testamento. E lá conta a parábola, é importante pontuar a parábola de Adão e Eva. É uma história que foi criada para retratar a desobediência do ser humano, princípio inteligente, natural, não havia como ser diferente, tudo aquilo que é proibido parece que é melhor. A Eva tinha que buscar ao povo, o fruto proibido e oferecer para Adão, que ia na conversa dela, natural. Então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque pisaram na bola, desobedeceram ao comando de Deus, à ordem de Deus. Eles podem tudo, estão no paraíso, podem tudo, mas não podem comer aquela frutinha, pois é justamente lá que a Eva foi e pegou a frutinha. Enfim, meus irmãos, é uma alegoria, uma criação, uma ideação para dizer que nós não temos dificuldade de obedecer, como se precisasse falar, nós temos essa dificuldade com a autoridade e é milenar. Mas, enfim, qual foi o castigo de Adão e Eva quando foram expulsos do paraíso, que está lá na Gênesis? Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, se quiser comer, vai ter que trabalhar. Então o trabalho passou só como castigo, gente. O trabalho passou só como castigo, porque foram expulsos do paraíso, agora vão ter que trabalhar. Antes não precisavam trabalhar. Então não estão mais no paraíso, se quiser comer, vão ter que trabalhar. Então o trabalho passou a ser entendido como castigo. Estou falando da Gênese, Antigo Testamento, ou seja, 1400 anos antes do Mestre Jesus. E se nós dermos um pulinho, 1400 anos depois do Mestre Jesus, livros de 1400, 1500, 1600, como é que estava o nosso planeta? O que valia? Nós tínhamos, como é que era a questão trabalhista na Idade Média, Idade Medieval? Os nobres não trabalhavam. O clero não trabalhava, não sujava as mãos. Quem trabalhava era o proletariado. Eram aqueles, os lavradores, os agricultores que trabalhavam para pagar o arrendamento dos donos das terras, os nobres que ganhavam as terras dos reis, dos nobres. Então, quem trabalhava era pobre. Os pobres trabalhavam para sustentar os ricos. Os nobres não trabalhavam, o clero não trabalhava. Então, parecia ainda assim, quer dizer, 1400 anos antes de Jesus, 1400 depois de Jesus, ainda tinha esse parecer que o trabalho era para pobre, só trabalhava, os nobres não trabalhavam. Então, continuou parecendo que o trabalho não era uma coisa boa.
continuou parecendo que o trabalho não era uma coisa boa. Tanto que, 1789, o que aconteceu de interessante em 1789? A tal da Revolução Francesa. Acreditamos, entendemos que uma das motivações para a Revolução Francesa foi a população em geral, os pagadores de impostos estavam saturados de ter que pagar impostos e manter o luxo da corte francesa e outros abusos e outras coisas muito diferentes do que existe na realidade. Tá? Aliás, na atualidade. A atualidade já está bem mais organizada. Mas, enfim, aconteceu a Revolução Francesa por causa desse despotismo, por causa do abuso na cobrança de impostos, que os nobres não trabalhavam. Então, o trabalho ficou nessa concepção aí de que não era uma coisa boa. Foi só com o passar do tempo, mais na contemporaneidade, mais atualmente, que o trabalho passou a ter uma figuração diferente, notadamente depois das criações das legislações trabalhistas das mais diversas nações, como se fosse regular essa questão trabalhista. Então, atualmente, é uma condição moderna, a gente vive um momento ímpar, nunca tivemos tantos direitos, tanto se desequilibrou, direitos e obrigações, hoje se tem muito direito, poucas obrigações, mas enfim, tudo que vai se ajustando ao longo do tempo. O que a doutrina espírita tem para nos dizer com relação à lei do trabalho? Perguntou-se para os espíritos, e Allan Kardec fez a pergunta para os espíritos, é a questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta importantíssima, por quê? Eu trabalho porque sou obrigado, as pessoas me obrigam, eu trabalho contra a vontade, Quando Deus manda é diferente, a gente é um pouquinho mais submisso, tem a tendência de obedecer a Deus sem resmungar tanto. Por que tu trabalha? Porque Deus quer. É melhor responder, Por que tu trabalha? Porque eu sou pobre. Não, trabalho porque Deus quer. O que diz ali a questão 674? Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Para não deixar dúvida, O que dizem os espíritos? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. Não há uma necessidade como comer, se não comer a gente morre, se não dormir a gente morre, se não beber a gente morre, se não trabalhar, a gente também não morre, Mas, fica de férias, fica de folga, mas é uma necessidade, é o que os espíritos dizem, tá? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os prazeres. E aí nós vamos ver essa questão da civilização. O que eles querem dizer com a tal da civilização? A civilização tem lá como sinônimos, vida urbana, estado organizado, escrita comum, etc. A gente pode dizer vida na cidade. E aí a gente vai buscar um paralelo aí. A vida na cidade tem mais exigibilidades, tem mais necessidades. Vamos ver. Um cidadão que mora na floresta, o habitante das florestas, ele precisa de um técnico em refrigeração? Não tem refrigerador no meio da floresta, então ele não precisa de um técnico em refrigeração. Nós precisamos, se for geladeira, é uma encrenca, Se for ar-condicionado, precisa ter quem arrume. O homem da floresta precisa de um encanador? Não, na floresta não tem encanamento. Eletricista? Também não. Então, nós, quando vivemos em sociedade, temos mais necessidades. Consequentemente, nós temos mais profissões, temos mais trabalhos. Então, a vida em sociedade, a vida na civilização, a vida em regiões urbanas tem mais necessidades do que a vida das pessoas que vivem nas florestas. Então, entendemos que existem mais necessidades. Mais por quê? E aumenta os prazeres também. Quem não tem aquele prazer exacerbado num dia quente de tomar uma ducha fria? Se é água encanada, não tem. Condicionador de ar, não tem. Então, a vida na sociedade cria necessidades, mais trabalho. Viver em sociedade tem mais trabalho. E aí os espíritos vão nos trazer uma questão para acabar com polêmica, se bem que o pessoal do contra está sempre fazendo polêmica. Diz o seguinte, o que dizem os espíritos para nós? O trabalho, o que é o trabalho? Definição de trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Eu falo que é polêmica, por quê? Porque na casa espírita que eu frequento, a gente já escutou de dirigente, não, trabalho só trabalho remunerado. Tá bom? Cada um com o seu, Cada um com a sua opinião, com o seu palpite, cada um acha uma coisa. Eu prefiro achar o que está na doutrina espírita. Trabalho toda ocupação útil. É até uma forma de se sentir mais útil também. Ou seja, ocupações úteis. Lavar a louça, lavar os utensílios domésticos. É útil? Seguramente. Imagina se tudo fosse descartável. Imagine se nós não usássemos utensílios domésticos. Então, lavar a louça é uma ocupação útil. Varrer a casa. Sim, nós atualmente sabemos da importância das questões de higiene,
né? Pólen, poeiras, problemas de rinite, problemas respiratórios que saem. Então, varrer a casa é muito importante. Toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Tem ocupações que não são úteis? Ainda há pouco eu estava dando uma assistidinha no futebol, assim, bem por cima, né? Então, de que utilidade tem isso, né? Mas também não quis aprofundar muito, porque a gente ia conversar aqui na noite de hoje, afinal de contas, né? Mas então, trabalho é toda ocupação útil. Isso é uma definição importantíssima para nós, meus irmãos, porque tinha esse entendimento, até pouco tempo, de que, né, o pai saiu para o trabalho e a mãe ficou em casa, como se a mãe não trabalhasse, né? Em casa, a gente sabe que se trabalha bem mais do que na rua, né? No trabalho, hoje em dia, né? Com a multiplicidade dos trabalhos muito mais tranquilos, muito mais relaxados, a gente fica muito mais sentado, trabalho em escritório, coisas que não tinha. Então, o trabalho é toda ocupação útil para acabar com a tal da polêmica. Trabalho, toda ocupação útil, para a gente ter em mente. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente pode se sentir meio inútil, né? Pode se sentir assim, especialmente o pessoal que se aposentou. O pessoal que se aposentou teve uma vida, uma jornada de trabalho, de profissão, de chegar no trabalho, fazer as coisas, voltar para casa, aí relaxar. Agora não sai mais de casa. Não sou mais útil. Não é isso. De forma alguma. Estudar, vir no centro espírita é uma ocupação útil? Das mais úteis que tem. Porque aqui nós estamos buscando educar o espírito. O espírito persiste. E as questões materiais ficam. Então, estudar todas as formas de arte, todas as formas de desenvolvimento, leitura edificante, é ocupação útil. Então, a gente pode desdobrar isso daí e ver, questionar a utilidade das coisas que a gente faz, do que a gente tem para fazer, do que a gente quer fazer. São ocupações úteis? São. Diante de Deus? São. O resto não importa. A gente entende a importância do trabalho remunerado para a nossa manutenção. Mas as questões para autoestima, as questões das questões das perturbações espirituais, também entender que toda ocupação útil é trabalho, estou me ocupando com utilidade, então isso é útil, é trabalhoso, concorre para o meu progresso. Por que Deus quer que nós trabalhemos? Aí os Espíritos nos dão, assim, duas condições. Uma é para a manutenção do nosso corpo, a outra condição é para desenvolvimento do nosso pensamento. Se não fosse o trabalho, dizem-nos os Espíritos, que nós ficaríamos permanentemente na infância intelectual, sem dificuldade. Se não, como não acontece nada, aí a gente imagina os espíritos, né, os desencarnados. O que acontece se o desencarnado quiser ficar sentado 100 anos? Nada, né? Ele não vai morrer, já está morto. Né? Se o desencarnado não fizer nada, não acontece nada. Né? Mas nós não, nós temos que nos mexer. Então, para essas ocupações úteis, por exemplo, retomar, lavar louça. A gente precisa de inteligência para lavar louça? Eu digo que sim. Né? Pelo menos a minha técnica de lavar louça, né? Eu organizo os pratos, passo uma água antes para sair todos o que está incrustado. Né? Os talheres eu boto tudo num caneco para depois colocar uma água quente, alguma coisa para lavar. Então existe uma técnica, mas essa técnica não nasceu por si só. Eu não aprendi com a minha mãe. Eu desenvolvi por mim mesmo. Tanto que a minha esposa faz diferente, a minha mãe faz diferente, né? As pessoas, cada um tem a sua técnica. Então eu usei um pouco da minha inteligência para aprimorar a arte de lavar louça. Né? Usar sabão, usar detergente, usar só esponja, qual lado da esponja, usar palha de aço. Então tem uma técnica. Para varrer a casa também tem uma técnica. Se a gente tem aspirador de pó, não se varre nada para debaixo do tapete, mas pode varrer com um cantinho, para depois passar o aspirador de pó, para não precisar varrer tudo de uma vez só. Né? Porque varrer levanta poeira, a gente está com preguiça, aquela condição toda. Né? Então, o trabalho tem o objetivo de desenvolver o nosso pensamento. Sem esse desenvolvimento, nós permaneceríamos o tempo inteiro na infância. E para os animais, meus irmãos, que essa é uma questão também que foi proposta para os espíritos. Os animais, o trabalho para os animais também concorre para o desenvolvimento da inteligência deles? Dizem-nos os espíritos que não. O animal tem o objetivo, o trabalho do animal, o objetivo do trabalho do animal é só para a subsistência, ele só trabalha para continuar vivendo. É diferente, para nós concorre para o desenvolvimento do nosso pensamento. E aí a gente pega, por exemplo, aí, o que nós temos, dentro do que nós temos aí mais modernos aí, os aviões, transporte de passageiro, transporte de cargas. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí nos dispositivos de busca, tipo o Google, assim, vamos ver, né? Eu trouxe um monte de folha, mas não anotei essa questão, tá? Mas eu sei que um Boeing, um avião de passageiros, um Airbus também, tem mais de 100 mil peças. Na verdade, tem mais de 200 mil, mas, né, para não dizer que eu estou exagerando, a gente chuta um pouquinho.
Acima de 100 mil, com certeza, em torno de 200 mil peças. Cada uma dessas peças que está no avião, ela teve que ser projetada. Um técnico teve que projetar, um engenheiro teve que aprovar, alguém teve que mandar fazer, e tem bitola, tipo de rosca, tipo de cabeça, tipo de liga. Cada parafuso, cada peça de um avião, dessas mais de 100 mil peças, trabalharam bem mais de 100 mil pessoas para projetar um avião. Porque um parafuso para avião a gente não compra na esquina, não compra na casa de ferragem, não compra, né? Então, todo mundo trabalha, todo mundo teve que usar, teve que desenvolver inteligência, do 14 bis até as aeronaves de hoje, muito fosfato foi usado para o desenvolvimento da nossa inteligência e podemos dizer, nós chegamos num grau de sofisticação tecnológica, graças às dificuldades que foram criadas, que foram aparecendo, e nós fomos desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência para solucionar essas questões. Chegamos no nível de desenvolvimento intelectual que nós chegamos, bastante avançado, muito aprimorado, um momento inédito para a nossa humanidade. A questão moral, ela vem de arrasto, que é o que os Espíritos nos dizem, vem de arrasto. Agora a gente já fizemos, agora precisamos aprender a usar com critério, com discernimento. Retomando a questão dos animais, para não deixar passar, os Espíritos eles pontuam, olha, nós dissemos que o trabalho dos animais não concorre diretamente para o progresso, não concorre para o progresso intelectual, para o progresso moral deles, porque eles não têm essa missão, só para manutenção. O que não quer dizer que os animais, em trabalhando, não atendam aos propósitos da criação. Isso é por demais interessante, meus irmãos. Por quê? Vamos pegar o exemplo da abelha. A abelha, será que elas combinam entre elas? Olha, gente, agora vamos produzir mel, que é para os humanos se aproveitar, porque é bom para a gripe, para a tosse, para resfriado. Vamos produzir um própolizinhos, né? Vamos polinizar as plantas para que tenham frutas. Né? As abelhas não conversam nada disso. Elas vão de flor em flor para recolher lá o néctar, para produzir o mel para o alimento delas. E a gente é que vai lá e se aproveita do trabalho delas, não é? Então, a abelha, o resultado do trabalho da abelha faz um trabalho fantástico na natureza. Se tiver algum agrônomo aqui no ambiente, alguém que conheça, eu tenho amigos agrônomos, eles dizem, olha, se não fossem os insetos, as abelhas em especial, mas os insetos em geral, a nossa alimentação ia ser um terço mais pobre em termos de frutas, porque sem polinização nós íamos ter menos frutas, menos tipos de frutas. A polinização não ia acontecer sem os insetos. Então, os insetos, mesmo sem saber, eles concorrem para a polinização, para a produção de frutas. E que bom que eles não sabem, né? Porque o que a gente faz com o nosso trabalho? Né? Se as abelhas tivessem noção da importância do trabalho delas, o que ia acontecer? Greve, exigir 13º, férias remuneradas, insalubridade, essa nem crê que tudo que é bicho fizesse isso, né? Imagina, o boi, a vaca lá no arado, não, sábado e domingo não trabalho. Né? Só se tiver hora extra, insalubridade também, ia ser uma encrenca, né? A gente que inventou isso. Por isso que o nosso trabalho concorre para a nossa inteligência, precisa ser bem usado. Os bichinhos é diferente. Os pássaros, por exemplo, os pássaros, eles comem uma goiaba aqui e daqui a pouco, né, lá adiante vão, né, digerir a goiaba, vai sobrar sementinhas. Então eles fazem a semeadura, né? Do nada assim nasce um pé de goiaba, mas como não tinha nada de goiaba aqui, foi os passarinhos que comeram a goiaba lá adiante e deixaram, né, as sementes da goiaba aqui. Então as aves, sem saber, concorrem para semear, né, as diversas plantas no planeta todo. E assim, acerola, pitanga, né, eu não sei como é que é com o caroço de abacate, né, porque é difícil os passarinhos comer, né, mas aí deve ter uma outra técnica, também não sabe tudo, enfim. Né? Os animais, eles concorrem para os objetivos de Deus. Tá? Os recifes. Os recifes são micro-organismos que estão lá, que dos esqueletos dele vai ficando lá os recifes de coral, que a gente chama, e o que acontece? Ele é berçário para peixes. Aí os filhotinhos de peixes sobrevivem, porque se estivesse solto no oceano, os peixões iam comer eles. Então ali no coral os bichinhos se desenvolvem, os peixes se desenvolvem. A mesma coisa nos pântanos, é berçário de peixes. Então, os peixes não fazem isso de propósito. Né? As situações não são criadas por eles. Tem bichinhos que são muito inteligentes, mas a maioria, né, faz somente para sobreviver. As consequências que a gente vê. Né? Plantas polinizadas, sementes espalhadas, multiplicidade de alimento, de peixes, porque concorrem para o objetivo de Deus.
né? Concorrem sem saber, sem a intenção deles. Então, essa condição, meus irmãos, trabalho tem esse objetivo, vai desenvolver a nossa mente, desenvolver a nossa inteligência, vai fazer com que nós desenvolvamos as habilidades, e aí nós nascemos com habilidades, né? Alguns têm mais habilidades para ciências exatas, outros para ciências sociais, outros para as diversas condições, e isso já está previsto quando nós vamos reencarnar aqui. Que nós podemos perceber, as crianças, a maior parte das crianças, desde pequenas, já tem algum tipo de aptidão. E a gente vai buscar identificar qual é o tipo de aptidão, seguramente isso já é resultado do planejamento encarnatório, ou seja, o trabalho ele já é proveniente, já é objeto do nosso planejamento encarnatório, mas aquilo que nós já fizemos em outras encarnações. O que resta saber sobre o trabalho, meus irmãos? Quanto trabalhar? É uma questão interessante, não é? Porque nós temos os dois extremos e a gente busca sempre fugir dos extremos, porque os extremos são desequilibrantes para nós. No extremo nós temos aqueles tais dos workaholics. Já ouviram falar no workaholics? São aqueles trabalhadores por compulsão. Eles têm compulsão por trabalhar, só pensam em trabalhar. Motivação diversas. Muitas vezes é ganância, muitas vezes é dificuldades no lar, muitas vezes são dificuldades, né, de todo gênero, até perturbações espirituais. Buscam no trabalho uma fuga. Isso é tão verdade, meus irmãos, desses que buscam no trabalho uma fuga, que nós temos um livro chamado Antes de Partir. Antes de Partir, de uma autora australiana chamada Bronnie Ware. Bronnie Ware, ela teve diversas profissões, mas a profissão que ela gostou, que ela se achou, que ela se encontrou e que ela documentou para nós, que bom, nesse livro Antes de Partir, ela prosseguiu cuidando de pessoas em situação terminal, pessoas que tinham semanas, meses ou, né, um ano e meio de vida. Ela se dedicou a cuidar desse tipo de pessoas. Naturalmente, cuidar de pessoas é dialogar e ajudar as pessoas com as dificuldades que elas têm, que estão partindo. Pessoas com 30, com 40, com 60, com 80 anos, em todas as idades. E ela conseguiu elencar para nós, nesse livro, Antes de Partir, a gente repete, que é para ficar o registro, aqueles que tiverem interesse vão encontrar isso daí na internet. Ela registrou os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm quando estão morrendo. O principal é não ter feito nem metade do que desejava. E nós, espíritas, temos uma solução para isso, não é? É só reencarnar e continuar. Né? Mas o pessoal não é espírita, não sabia dessa condição. Não, o que eu não fiz nessa encarnação, eu faço na próxima, sem problema, na outra, né? Sem pressa. Mas o segundo principal arrependimento que nos interessa é aquela condição, especialmente entre os homens, de terem trabalhado demais. E aí cita-se vários casos. Né? Num caso específico lá, semelhante a vários outros, né? O cidadão, a esposa, sempre queria viajar com os filhos, viajar com a família, conhecer outros lugares, ter mais momentos de convívio com o marido, mas todo ano, não, tem um projeto especial, apareceu um projeto especial na empresa esse ano, não, eles estão com a dificuldade, eu preciso ajudar. Então, todo ano aparecia uma situação que não tinham férias. Resultado, a mulher entrou com um problema, naturalmente, projeto encarnatório, desencarnou cedo, e ele, arrependido, né, quando chegou a vez dele de partir, conversando com a Bronnie, falou, eu podia ter investido mais no relacionamento familiar. Fui deixando para depois não aconteceu. Minha esposa desencarnou, os meus filhos cresceram e eu não aproveitei a juventude deles e a juventude e a saúde da minha esposa quando eu tinha. Agora não tem mais o que fazer. Isso que quer fuga do trabalho. Falta de pensar que tem depois. Então, excesso de trabalho. Já que nós estamos falando de trabalho, excesso de trabalho não é bom. Porque não existe só trabalho para nós fazermos nessa encarnação. Tem muitas coisas para nós fazermos. Outro ponto. Excesso de pouco trabalho. Tá bom, pouco trabalho. Tá bom, nenhum trabalho. Vamos falar dos preguiçosos. Daqueles extremamente preguiçosos. Vamos considerar, antes de rotular, tá, que a proposta não é julgar, não é rotular, que existem, dentre nós, quase todos passamos por flutuações hormonais. Vamos passar por flutuações hormonais. É da idade, é da condição genética, é da condição de todos nós. Então, a condição hormonal tira a nossa disposição de viver, tira a nossa disposição para o trabalho, tira a nossa disposição de sair da cama. Estou falando dos serotonina, endorfina e outras inas, essas substâncias que o organismo produz que minam a nossa vontade. O avanço da idade vai diminuindo a nossa massa muscular. Então, muitas vezes o que parece preguiça são problemas de saúde. E aí a nossa proposta é
Quando é conosco, buscar socorro. Quando é com alguém que a gente conhece, não rotular, mas buscar ajudar. Porque hoje são as pessoas próximas de nós, amanhã podem não ser. Né? Amanhã pode ser nós, colegas, amigos. Estou falando aí da tal da depressão, né? Desses problemas congênitos, né? Problemas hormonais. Mas tem a preguiça mesmo. Né? O cidadão não quero trabalhar. Tenho saúde, tenho disposição, tenho fome, tenho vontade de não fazer nada, ficar em casa. O que acontece com essa situação, meus irmãos? Para não dizer que a gente está dando palpite, né? Não, o Edson falou que ele acha. A gente vai direto na fonte. E aí eu trouxe uma fonte aqui para compartilhar com os irmãos. Tá, tem uma hora e meia. Né? Segunda parte do livro Céu e Inferno. Lá tem o depoimento dos espíritos. O que os espíritos dizem sobre a preguiça? Aí nós encontramos lá, a gente, claro, faz uma pesquisa auxiliada, e está tudo fácil hoje com inteligência artificial, né? Me localiza um espírito preguiçoso, né? Nas obras de Allan Kardec. Né? Aí nós encontramos lá um espírito aborrecido. Na verdade, a gente já conhecia esse espírito aborrecido. Né? O título não é bem esse, pode ser o espírito preguiçoso. Tá? A história dele. Qual é a história dele? Do que nós estamos falando? Segunda parte do livro Céu e Inferno, tem depoimento dos espíritos. Allan Kardec estratificou, organizou, para nos dar uma noção das consequências no mundo espiritual correspondentes à vida que nós tivemos aqui. A vida que nós construímos, lei de causa e efeito. Dependendo de como eu vivo aqui, vai depender consequentemente da vida que eu vou ter quando eu desencarnar. Esse cidadão aqui foi taxado de espírito aborrecido. É quase isso. Ele está lá na penúltima categoria dos espíritos endurecidos. E ele se apresenta lá na Sociedade Espírita de Paris, reunião mediúnica lá com Allan Kardec, eles estavam em processo de estudo, ele se apresenta pedindo preces. E ele disse, estou cansado de vagar sem objetivo. Você já sabe que eu estou falando de preguiça, né, gente? Estou cansado de vagar sem objetivo. Há muito tempo que estás nessa posição, 180 anos aproximadamente. Lembra daquilo que eu falei do cidadão que quer ficar de braço cruzado 100 anos? O que acontece? Esse daqui está vagando há 180 anos, sem objetivo. O que fizestes na Terra? Nada de bom. Vou pegar as partes do texto que interessa, tá bom? O que pode vos ocasionar o tédio de que vos queixais? Ó, já estamos falando em tédio, então esse espírito é um entediado, não é aborrecido. Entediado seria o termo mais adequado. Né? O que vos pode ocasionar o tédio de que vos queixais? Consequência da existência. O tédio é filho da ociosidade. Eu não soube empregar os longos anos que passei na Terra. Sua consequência se faz sentir no nosso mundo. Podeis, segue a conversa, né? Podeis dizer-me alguma coisa sobre a vossa vida terrestre? Ah, bem pouca coisa, deveis compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a ociosidade provém da preguiça. Apareceu a preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. Resultado, 180 anos vagando sem objetivo. Tá, mas pergunta, né? Prossegue a conversa, mas por que tu não pede ajuda para alguém? Se olha, os que estão próximos a mim são iguais a mim. Lei da afinidade. Todos estão na mesma situação. O sentimento deles se reforça uns nos outros. Não tem saída? Tem. Ele está ali pedindo prece. Quem lembrar hoje à noite, vão fazer prece para os espíritos preguiçosos, aborrecidos, tá? Porque eles não conseguem sair da situação que estão. 180 anos. Sem comer, sem dormir, sem trabalhar. Né? Deve ser uma baita tortura. Outro extremo, meus irmãos. Vamos voltar para o outro extremo. Condessa Paula. Condessa Paula, né? Eu trago ela com frequência para cá. Quase sempre trago a Condessa Paula. Ela é exemplo, referência para quase tudo. Condessa Paula está entre os espíritos felizes. Ela desencarnou com 36 anos. Condessa, né? Jovem, nobre, bela, rica. Desencarnou com 36 anos. Todo mundo lamentou. Pessoas boas assim, né? Morrem, podia ficar aqui, né? Pessoas que se lamentam. 10 anos depois, um parente dela lembra dela e na Sociedade de Paris diz, vamos chamar a Condessa Paula. Ver qual é a situação delas. Qual é a situação dela? Ela fala,
Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Depoimento dos espíritos felizes só podia ser essa condição delas. Tem razão em pensar que eu estou entre os espíritos felizes. E aí ela vai falar o que é a felicidade, né, como é a situação, como vivem os espíritos felizes. Não vou contar, porque é muito bacana, tá? Mas foge do nosso propósito aqui, né? O tempo tá indo. Mas a parte que nos interessa. Por que a parte que nos interessa, meus irmãos? A parte do trabalho. Por quê? Porque muitos de nós, especialmente irmãos de outras segmentações religiosas, ainda tem aquela crença de que o cidadão que fizer tudo certo for para o céu, o que vai ver? Vai ter anjinho tocando harpa, vão ficar eternamente na contemplação de Deus e outras coisas inúteis, né? Escutando anjinho tocando harpa, não tem uma guitarra, uma bateria, uma flauta, um piano, deve ser entediante. Mas o que são isso, meus irmãos? São crenças pueris. Valiam para o tempo que nós éramos mais jovens, mais infantis intelectualmente. Acreditar no céu e no inferno. A gente tinha mais medo do inferno, né? Fazia mais por não ir para o inferno do que para ir para o céu. Mas esse momento passou. Com o advento da doutrina espírita, a gente chegou na maturidade espiritual. Então a gente entende que isso seria inútil. Então tem utilidade isso daqui de falar das ocupações, dos trabalhos dos espíritos felizes e desmistificar. Não tem anjinho tocando harpa, não ficamos contemplando Deus. O que os espíritos felizes fazem? Qual é a ocupação dos espíritos felizes? Somos candidatos a espíritos felizes, né, meus irmãos? O que ela fala lá? A felicidade uniforme aborreceria logo. Não é nem um concerto perpétuo, está vendo a gente tocando harpa, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade. Ela diz, não é nada disso, isso são crenças pueris. O que é a felicidade para os espíritos felizes? O que ela disse? É o movimento. Movimento é útil? Movimento é uma ocupação útil? Movimento é uma ocupação útil. Movimento são leis da física, então é trabalho. Então, é o movimento, a vida, a atividade, as ocupações, embora isentas de fadigas, trazem uma incessante variedade de aspectos. Todos têm sua missão a cumprir. Não estão ficando cansados não, né, gente? Os desencarnados, os mundos felizes, olha que legal, não tem os meus 75, 76 quilos para carregar. Não tem sono, não tem que se alimentar, não tem fadiga. O que a gente faz? Vamos trabalhar. Trabalho é diversão, vamos se divertir. Vamos para o movimento. Vida, atividade, ocupações isentas de fadigas. Todos têm sua missão a cumprir. Missão a cumprir é trabalho. Seus protegidos a assistir. Quem são os protegidos a assistir dos espíritos felizes? Nós. Eles vêm se ocupar de nós. Amigos da terra a visitar. É ocupação útil? É trabalho. Mecanismos da natureza a dirigir. É uma revelação isso. Ventos, migrações, cardumes, condições da natureza, eles, os espíritos felizes, coordenam. É trabalho. Almas sofredoras a consolar. Quem se candidata a ser sofredor tem almas felizes que vêm nos consolar. Trabalho. Vão e vêm não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. Asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar por um segundo. Olha o tédio apareceu aqui de novo. Um segundo de tédio, porque trabalho, ocupação. E ela revela no final. Trabalhadores, olha, estamos falando de trabalho, ela está se dirigindo, àqueles de nós que nos candidatamos a sermos trabalhadores. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o pão com o suor do meu rosto. Como nós começamos a nossa conversa, expulsos do paraíso, tendo que ganhar o pão com o suor do rosto. Para ela aqui, aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. O quê? O trabalho, meus irmãos. Aí a importância do trabalho. Nós não temos tempo de aprofundar muito, mas nós temos revelações ainda dos espíritos que nós gostaríamos de trazer para os irmãos, que nós encontramos nas obras de Chico Xavier, com Emmanuel André Luiz, e nas obras de Divaldo Franco com Joana de Ângeles. São aspectos que ou muitos desconhecem, ou nós que conhecemos às vezes acabamos esquecendo. É o tal do trabalho-terapia. Se nós usarmos o nosso trabalho como terapia, o que acontece? Todo trabalho profissional, ou todo trabalho que a gente desenvolve,
tem aspectos a serem desenvolvidos. Eu comentei com os irmãos aí a arte de lavar louça, né? A arte de lavar utensílios domésticos. Toda situação tem, né? Toda condição pode e deve ser aperfeiçoada. Nós somos espíritos imperfeitos, tudo pode ser aperfeiçoado. Então, é uma ocupação útil que vai desenvolver a nossa inteligência. Vai lá, Emmanuel falar, o trabalho é o melhor remédio para obsessão. O que é obsessão? Perturbações espirituais. Por que o trabalho, toda ocupação útil, é remédio para a obsessão? Porque nós ocupamos a nossa mente com coisas úteis. Ocupar a mente com coisas úteis é se livrar, se afastar das obsessões. Fugir da depressão, que muitas vezes é ocasionada pelas perturbações espirituais. Fugir do desânimo. A pessoa não tem ânimo até começar a trabalhar. Ela vai cavocar na terra, vai buscar energias na terra, vai ver as plantas se desenvolverem, vai arrumar alguma coisa que ela gosta de fazer. A questão é a mente ocupada. Se lembram? Já devem ter escutado falar, um ditado bem antigo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Esse ditado é antigo. Então, o que nós estamos falando, meus irmãos? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional serve para quê? Ocupar a nossa mente. Terapia ocupacional. Trabalho como terapia. Trabalho como ocupação. Ocupação útil é trabalho, é desenvolvimento para nós. Segundo Joana de Ângeles, trata dos conflitos, desenvolve a autoestima e a dignidade, o sentimento de utilidade. Estou sendo útil. São sentimentos que nos tratam psíquica e psicologicamente. E tem um trabalho principal que os espíritos pontuam, quase sempre acabamos de esquecer, é aquele trabalho mais importante das nossas vidas. Qual é o trabalho mais importante das nossas vidas, meus irmãos? É a reforma íntima. É o objetivo de nós estarmos aqui no planeta. É dar novo formato para o nosso interior. É tirar do nosso coração e do nosso sentimento o egoísmo, a caridade, o egoísmo, o orgulho, desenvolvendo a caridade e a humildade, dar novo formato. Para isso nós precisamos do autoconhecimento, saber quem eu sou, saber os meus vícios, conhecer as minhas virtudes que vão me ajudar a combater os meus vícios. Isso dá trabalho para mais de uma vida, para muitas encarnações. É um trabalho útil e é um chamado que a espiritualidade superior frequentemente faz para nós. Vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa mente, e assim, com a lei de Deus, que é só amor, justiça e bondade, que faz com que nós trabalhemos em benefício próprio, no desenvolvimento da nossa condição de futuros anjos a caminho da luz. Obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, nos ampare e perpetue nosso trabalho.